Olá, eu sou Angelita Costa, estudante da ginecologia natural e praticante do método natural contraceptivo e conceptivo, né, para você evitar e também para engravidar naturalmente. Assim, eu planejei os meus filhos, inclusive o sexo do meu segundo filho. Então, hoje eu vou falar com vocês sobre uma dúvida bastante frequente, né, de muitas mulheres sobre o muco cervical, né? Tem mulheres que acham que não tem esse líquido, né? Mas talvez é por falta de percepção do seu ciclo, tá legal? Então, todas nós temos. Umas mais abundante, outras menos, mas isso talvez por conta da nossa alimentação, né? É muito importante isso, principalmente produtos que contenham água, né? Como o chuchu, a cenoura, alface, também frutas como abacaxi, melancia, todas essas frutas são essenciais, né? Para o desenvolvimento desse muco para quem deseja engravidar, tá bom? Então vamos lá. Quando a gente sai da menstruação, né? Eu já expliquei nos outros vídeos postados aqui, né? Isso é uma sequência dos vídeos que eu venho postando. Quando tá a nossa menstruação, né? Tá ali o líquido saindo, né? Do endométrio. Logo que termina a nossa menstruação, nós entramos na parte infértil, né? Do nosso ciclo. Eu já expliquei também no outro vídeo que tem ciclos que são menores, e no caso de ciclos menores, talvez a pessoa já saia da menstruação e já observe o muco cervical entrando já então na fase fértil, tá bom? Então temos que conhecer o nosso ciclo para a gente começar a observar todos esses sintomas que nos aparecem, tá bom? No decorrer do ciclo, que são todos para que a gente consiga naturalmente tanto planejar a nossa gravidez, né? Como também adiar, tá? Sem ter que beber aí, fazer uso, né, de anticoncepcionais em pílula como injetáveis, né, que provoca bastante distúrbios, né, no nosso organismo. Já esse método aqui, o natural, ele é um método fácil de ser aplicável, um método que não vai te custar nada, né? Naturalmente é somente observação sua, só a percepção da mulher, e vai te ajudar muito também lá com o seu esposo, que vai com como fala, com o decorrer do teu ciclo, até ele começa a conhecer o teu corpo, as tuas fases, como tudo funciona, tá legal? Então vamos lá. Depois da menstruação, né, para quem tem o ciclo mais longo, a gente começa tendo aquele muco, né, aquele tipo um líquido que sai da nossa vagina, né, que a gente vai observar na nossa calcinha, tá? O muco, né, eu já expliquei no outro vídeo, daqui dá para vocês verem, né? Olha só, ele fica aqui ele se forma aqui, né, na entrada, para impedir que os espermatozoides entram lá. Então, esse período é o período infértil, não tem como você engravidar, porque o muco tá aqui impedindo os espermatozoides de entrar. E também evitar infecções, né, fungos, proteger a nossa vagina, tá? Esse muco daí, ele começa que forma? Depois da menstruação, ele tá logo de uma forma branca ou amarelada, tá? Branca ou amarelada, opaca ou pegajoso, né? Tipo assim, olha só, peguei aqui um creme hidratante, ó. Tipo um creme hidratante, tá vendo aqui? Esse muco aqui, ele vai estar dessa forma, ó, grosso. Você vai observar que ele vai, à medida que vai passando os dias, né, do teu ciclo, ele vai raleando, tá? Aqui ele tá grosso, daí ele vai raleando e ele vai, você vai pegando ele assim no seu dedo, você vai conseguir fazer com que ele se mova, né? Mas no início ele fica daquela forma que eu mostrei, tá? Ele vai ficar assim seco, às vezes até esfarelando, tá bom? Você vai observar isso aqui na sua calcinha, tá? Então, passando daí, nessa fase, né, logo depois da menstruação, o nosso organismo começa a produzir a progesterona, né, que é um hormônio que vai nos preparar para a ovulação. Aí o que acontece?
esse muco, então, vai estar dessa forma que eu falei com vocês, né? Branco, às vezes, assim, é grosso, né? Esfarelento, e ele vai raleando conforme vai chegando a nossa ovulação, tá bom? Próximo da nossa ovulação vai ocorrer logo uma mudança, que ele vai ficar daquela forma que eu falei, né? Que daí você vai pegar, vai fazer assim, e ele vai esticar, ó, ele vai esticar. A cor dele também vai mudar aqui, tá? Ele já vai ficando transparente. Aí você puxa assim, ó, ele não vai arrebentar, tá? Aqui é porque é o creme hidratante que eu tô usando, né? Ele tá arrebentando, mas você vai observar que ele vai ficar de branco ou amarelado mais claro. Ele vai clarear, vai ficar mais opaco e vai ficando de forma transparente, de forma que ele consiga ter uma elasticidade, tá bom? Essa elasticidade ela vai ficar grossa até se afinar mais, tá? Você vai fazer assim e ele vai descolar. Aqui você não tá ainda ovulando, tá bom? Quer dizer que aqui você não tá ainda ovulando, você tá no teu período fértil. Se acaso você tiver relação, quando o óvulo, quando chegar a tua ovulação, você vai conseguir engravidar, mas por enquanto você ainda está no período fértil, porém não está ovulando. Depois, quando a gente tá já aproximando a nossa ovulação, né? Já chegando o nosso período de ovulação, onde o óvulo vai ser liberado, o nosso líquido vai de novo sofrer alteração, ó. Peguei aqui o detergente. Ele vai ficar, ó, transparente, de modo que você pegue e ele não fique mais. Ou então ele vai escorregar, ó, igual tá escorregando aqui no meu dedo. Não sei se tá vendo aí pra vocês verem, ó. Mas é tipo aqui, ó. Vai ficar tipo assim, gelatinoso, né? Ó, escorreu aqui. Gelatinoso, como o detergente, tá bom? Vai ficar assim. Quando ele tiver desse jeito aqui, quer dizer que você está ovulando, tá bom? Nesse dia você está ovulando. Então, você vai observar tudo isso, desde quando depois da menstruação, amarelo, opaco, e vem vindo clareando, pegajoso, esfarelento, até ficar mais gelatinoso, né? Vim ficando mais claro, transparente. E quando chega no dia da ovulação, ele tem que estar desse jeito aqui, como o detergente que eu passei aqui pra vocês, tá bom? Já vai estar escorrendo na sua calcinha. Quando você passar o papel higiênico ali na sua vulva, você vai sentir que escorregou, né? Ele vai estar escorregadio. Por que que ele fica assim durante o período da ovulação? Porque esse líquido serve... esse muco cervical, ele é preparado para acolher os espermatozoides, tá? Ele vai acolher, envolver ali o espermatozoide, dando para os espermatozoides nutrientes que eles precisam para sobreviver ali dentro do seu útero, tá bom? Até a fecundação, tá bom? Até acontecer a fecundação. Por isso, né? Mesmo que você não consiga engravidar, tenha relação, não teve ainda ovulação, ali você não vai engravidar. Mas o que acontece? O teu esperma vai estar ali envolvido, né, no muco cervical, e dependendo da situação que tá esse muco acolhedor, ele vai viver por 72 horas ou mais, tá bom? Hoje se fala na ciência de até 5 dias, tá? Então, por isso a gente tem aquele período ali inseguro, né? Que é os 5 dias antes da ovulação. Você não pode ter relação ali se acaso não deseja uma gravidez, né? Daí você terá que se proteger nesses dias, tá legal? Aí o que acontece? Esse líquido, né? Esse muco cervical tá ali envolvendo o espermatozoide, ele ficou ali protegido, você ovulou, logo esse espermatozoide vai encontrar lá com o óvulo, tá? Por isso que quando a gente, por exemplo, quer escolher o sexo do bebê, né? Se você quer, o desejo é ter uma menina. Se você tiver relação antes da tua ovulação, o esperma masculino, vou falar assim de uma forma didática para todo mundo entender, né? O cromossomo X, ele dura mais do que o Y, né? Que é o masculino.
Então, o Y, ele vai rapidinho, tá? Ele saiu ali na relação, ele já vai correndo, já encontra o óvulo e entra lá. Só que acontece, ele chegou lá no óvulo, ele morre, ele não sobrevive. Já o X, né, o cromossomo X, que é o da menina, ele consegue sobreviver por 72 horas ou mais, tá bom? Então, se você tiver relação antes da tua ovulação e deseja ter uma menina, certinho, você fez certinho, tá? Você vai ter lá um bebê do sexo feminino. Porém, se você tem o desejo de ter um menino, você vai ter que esperar o dia da tua ovulação. Por isso é mais difícil a gente ter aí o sexo masculino. Aí então o que você vai fazer? Você vai observar teu ciclo, né? Eu já falei no outro vídeo que a gente precisa de pelo menos 3 meses para que a gente consiga observar certinho, de forma correta, o nosso ciclo, tá? Não menos que isso. Pelo menos 3 meses, porque dentro desses 3 meses você vai saber exatamente o dia da tua ovulação, e daí no dia da sua ovulação, se você tá planejando ter um menino, você vai conseguir com certeza engravidar de um menino, tá? Então, por isso tem que ter toda uma atenção, né? Tem que ter toda ali um acompanhamento do teu ciclo, desde o dia que você menstruou, o primeiro dia, até a tua fase ovulatória, tá? Depois dessa fase ovulatória, vem a fase lútea, né? Nessa fase lútea, volta de novo o muco, ele fecha de novo ali, não deixando o espermatozoide passar, nem a gente contrair infecções, tá bom? Ele volta para esse muco aqui, que eu ensinei lá no início, tá? Então, ele volta a ter esse muco branco ou amarelado, tá bom? E daí, você vai observar até o dia da tua próxima menstruação, né? Então, se você tá observando o teu ciclo, você tem percepção de como você está, né? Quando é tua fase lútea, sua fase infértil, a fértil e o dia da tua menstruação. Então, assim, você vai conseguir, com certeza, programar a tua gravidez ou não, né? Se você não deseja engravidar, você tem também como impedir a gravidez, né? Espaçar ou também deixar. E você pode também programar o sexo do teu filho, tá bom? Então, tudo isso depende de conhecimento, de percepção, você tem que saber exatamente como funciona o teu ciclo. Lembrando que, para quem usa anticoncepcional, né, são hormônios sintéticos, então eles vão modificar todo o seu sistema e com os hormônios, se você estiver tomando, né, o anticoncepcional, não tem como fazer essa programação, tá? Porque o anticoncepcional, né, ele funciona de outra forma e ele modifica todos os nossos, o nosso organismo, tá legal? Então, somente para quem não usa mais o anticoncepcional. E para quem não deseja usar, deseja parar o anticoncepcional, né? Eu vou estar até colocando aqui um outro vídeo explicando sobre os problemas que causa, né, o anticoncepcional. Então, para quem deseja parar, tem que fazer isso que eu disse, né? Tem que se observar e conhecer o ciclo antes de tudo, pelo menos 3 meses. Tá legal, gente? Então, espero que eu tenha ajudado com mais esse vídeo. Deixa aí para mim o seu like. E se não é inscrito, inscreve aí no canal para que você possa receber os meus próximos vídeos, tá bom? Um abraço, fica com Deus.